Se preparando para gestar. É o nosso tema aqui no Pelo Amor de Deusas. Quem acompanha a gente já sabe que a gente vai aí, percorrendo as várias fases da vida das mulheres para que possa chegar para cada vez mais um número maior de mulheres a informação de qualidade, para que possa trazer reflexão sobre os vários momentos da nossa vida. E hoje, minhas convidadas, como sempre, muito especiais, vão falar um pouquinho sobre esse cuidado para gestar, né? Obrigada por aceitarem o convite e sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Podem se apresentar para quem está ouvindo. Ok, sou Glória Gomes. Sou psicoterapeuta, trabalho com constelação sistêmica e grupo de mulheres em busca do sagrado feminino. Aí. Eu sou a doutora Laís Tomé, eu sou médica, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal, trabalho com mulheres em todas as fases da vida também e, nos últimos anos, ainda mais com mulheres nessa fase das tentantes, né? Trabalho fazendo um acompanhamento bem individualizado, personalizado, preparando esse corpo para receber essa gestação e tentando aí trazer, né, uma melhoria de uma forma mais sistêmica também para essas mulheres, né, corpo, mente, espírito, para que elas estejam preparadas para receber esse momento. Uhum. E quando a gente pensa, na verdade, preparar para gestar, pouco se fala disso. Né? Porque o que eu percebo, assim, a mulher moderna, até a gente falou sobre rasgamos os sutiãs, né? Queimamos os sutiãs. Queimamos os sutiãs. E aí a mulher moderna hoje ela trabalha e até chegar o momento ideal, entre aspas, para ter filhos, né? E não é simplesmente, decidi agora ter filhos, para o meu anticoncepcional e vou engravidar. Nem sempre é assim, né? Não deve, né? Não deveria. Não deveria ser assim. Então, como é essa preparação para o gestar? Porque eu acho que é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Com certeza. Acho bacana começar a pensar no que é o pré-gestar, né? O pré-gestar, ele acontece dentro do inconsciente dessa mãe. Quando essa mãe pensa, quero ter um filho, ela já começou a criar essa criança na cabeça dela. Uhum. Então, ela já está gestando de um arquétipo, de algo que ela já sente ali. E como terapeuta, a gente vê muito, às vezes, um fim de relacionamento onde as pessoas pensavam em ter filhos e isso ali no sistema tem o peso como se fosse um aborto. De tão profundo que é, porque o casal coloca uma energia naquela pré-gestação. Então, na verdade, esse filho, ele nasce no imaginário desses pais. Uhum. Bem antes de chegar lá na ginecologista e falar, olha, estou pensando de engravidar. Quando ela vai para a médica e pensa em engravidar, na verdade, no inconsciente dela, ela já engravidou. Esse desejo já foi aflorado, né? Esse desejo casal. Já existe no casal, Com né? Com certeza. E algumas vezes ele existe só na mulher. Aí a mulher fica caçando um masculino biologicamente compatível. Para gestar. E é onde a gente acaba vendo muitos relacionamentos que a pessoa engravida e dá o pé na bunda do masculino, porque ele só serviu para doar o esperma. Complexo, né? Muito. Começamos bem. Começamos bem. Do meu ponto, assim, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência nessa questão, né? Eu acho que hoje eu participo ativamente, assim, dessa mudança de pensamentos. A mulher, antigamente, ela não se preparava, né? Era simplesmente um fato, uma decisão que ela tomava e simplesmente vamos tentar. Então, hoje eu sou uma grande defensora e estudiosa desse momento, né, de vida dessa paciente. Por quê? Precisamos compreender do ponto de vista fisiológico também. Esse corpo está preparado para gestar? Pensando ali, né, metabolicamente mesmo. Esse útero está preparado? Essa mulher tem hábitos saudáveis o suficiente para ter sucesso nas tentativas? Ela já está nesse momento, né, de iniciar tentativas? Então, esse preparo, além do psicológico, que também é muito importante, justamente para que ela esteja em equilíbrio, né? E o que a gente começa a perceber hoje é esse movimento mesmo de mudança, de estratégias, da paciente ser levada a pensar que ela precisa se planejar inteiramente para gestar, né? Acho que muito isso, assim, muito essa visão hoje de que não é uma simples tomada de decisão e já partir para as tentativas. Principalmente porque a gente
tá envolvido também em frustrações, né? De quando não acontece, do porquê que não aconteceu, ou de quando existe uma perda. Então, a consulta pré-concepção hoje, ela é fundamental. Essa paciente, ela tem que ser abordada de um ponto de vista integral, né? Melhorias aí metabólicas, um equilíbrio que seja feito, suplementação, mudança de hábitos, para que ela também já esteja mais pronta para receber a gestação quando ela chegar, né? Ela já vai vivenciando todo esse processo também. Porque é um momento de mudança muito profunda na mulher, né? Ela deixa de ser só mulher e ela passa a gestar uma vida dentro dela. Então, a decisão, como a gente estava falando, quando ela decide que ela quer ser mãe, ela quer gestar, e o corpo dela já começa a ser preparado, isso é uma coisa que precisava de muita divulgação, na verdade, de popularizar-se mais, né? Porque ideal seria, penso em engravidar. Aí procura médica para ver como é que tá meu corpo. E eu percebo que isso é a minoria das mulheres fazem. É a nossa luta diária, né? Acho que até o nosso convite, o fato de eu estar aqui hoje surgiu muito disso, assim, da nossa conversa, né? Eu tava até revendo a nossa live. Você disse algo que me tocou muito, assim, o quanto essa informação não chega a todos e como isso é precioso, né? A gente poder falar mais sobre isso. A mulher, ela fala assim, vou engravidar. O que se tem? Vou engravidar, preciso começar a tomar ácido fólico. É verdade. Exatamente. Como se fosse somente isso. E, na verdade, o gestar é muito maior, porque eu deveria, quer dizer, não, deveria não. Eu poderia cuidar do meu corpo melhor, dos meus hábitos, da minha suplementação, saber como está a minha condição de saúde de uma forma integral, associada com o emocional. Com certeza. Porque eu não sei como vai ser isso. Né? Porque, na verdade, o gestar pode ser que eu engravide super rápido, mas qual a repercussão da gestação na minha vida? A mudança dessa gestação, porque vai mudar tudo. E, às vezes, a mulher não tem consciência disso. Vai mudar pro resto da vida. Para o resto da vida. Profissão, relacionamento, se esse casal não tá tão bem assim. Corpo, o porquê que ela quer gestar, qual o objetivo real? Ela quer realmente filho ou tem algo por trás ali que nem ela sabe, né? Então, o olhar seria maravilhoso se todas as mulheres, no caso, assim, os homens também, né? Mas como é no nosso corpo, né? Como é no nosso corpo, mas se todas as mulheres pudessem ter esse olhar e falar, bom, quero um dia ser mãe, o que eu posso fazer a partir de agora? Como no episódio que nós gravamos da menopausa. Eu não preciso estar na menopausa para saber como olhar essa nova fase da vida, né? Então, eu fora da menopausa, gravando o episódio e ouvindo elas falarem, falei, poxa, que interessante, eu anos antes, poder olhar para isso e falar, poxa, quando eu chegar lá, eu posso usar isso a meu favor. Então, o que eu faço hoje com a Cláudia de 39, para quando a Cláudia chegar na menopausa, a minha fase vai ser melhor, né? Então, toda informação é bem-vinda. E se as mulheres puderem, sim, se cuidar para gestar, né? Eu acho que seria de extremo valor. Alguns dos nossos sonhos, né? E por isso estamos aqui. Aqui a gente vai plantando semeando, sementinhas. Né? Estava até falando pro Lucas, né? Acho que a gente estava até brincando aqui. Lucas tá íntimo se partir dessa para melhor, você continua postando os episódios, que tem episódio... Tem episódio pro resto da vida. Tem episódio pro resto da outra vida. Pra outra encarnação, eu voltei, neném, tô assistindo lá. Isso é bom. Claro, você falou uma coisa que eu ia falar, você falou antes, para que a mulher quer ser mãe? Né? Podem ter tantos aspectos inconscientes por trás disso, e muitas vezes ela pode, isso é mais comum a gente pensar, o tal do golpe da barriga. Sim, né? Eu quero aquele marido, eu quero aquele homem, né? Gente, isso ainda existe, né? A gente pensa, não, isso existe aqui do nosso ladinho. Tão lúdico, né? Parece. Mas, gente, ela não sabe o que ela tá fazendo. Porque é só nascer que ela vai ver que o homem vai sair. Exato, maior fria que ela tá entrando. Mas tudo bem, deixa ela tentar, né? A não ser que ela vai lá pra terapia, a gente conversa sobre. Antes, né? E esse é né, dos motivos, que talvez esse seja até pequeno, porque perto de coisas que a gente pode querer ser mãe para ter a atenção do seu filho, querer ser mãe por seu filho te preencher, que é extremamente doentio, coitado desse filho. Que peso, porque ele não vai ter vida. Querer ser mãe para esse filho cuidar de você quando você ficar velha, querer ser mãe para ter uma aposentadoria desse filho, isso eu ouço de pessoas
bem cultas. Esses dias eu fui, não vou falar onde, mas eu tava com uma pessoa muito culta, inclusive, que falou pra mim, eu tô pagando odonto pra minha filha e medicina pra outra, porque alguém vai ter que me bancar quando eu não puder trabalhar. Simples assim. Tipo, Nossa, poupança. Uhum. Paga uma previdência, né? Eu acho mais saudável. Pois é, eu até falei pro Renato, quando minha avó tava numa clínica de repouso, eu falei, paixão, a gente precisa começar a guardar nosso dinheiro pra morar aqui. Numa clínica legal, né? Numa Muito mais saudável. Bacana, Porque aí essas filhas, quando se formarem, elas vão estar com isso impresso nelas. Verdade. Precisamos trabalhar para cuidar dos nossos pais. E tem casos também do preciso ter filho, porque o meu filho anterior tem síndrome de Down e precisa alguém ficar para cuidar dele. Então, preciso dar um irmão para ele. Preciso dar um irmão para quando eu morrer, os dois ficarem amigos, aí os filhos brigam, né? Pela herança. E as questões também da infertilidade, né? Quando essa mulher, ela e esse casal, eles começam a tentar e dão de encontro aí com uma impossibilidade por qualquer motivo que seja, o quão impactante isso é, né? É dentro dessa família e dessa mulher, porque ela se sente muitas vezes, né, na impossibilidade de gestar e o porquê comigo, o porquê isso está acontecendo, principalmente quando essa paciente já tem um estilo de vida saudável, quando ela já faz a parte dela nesse sentido de, né, se preparar para o gestar, o quanto é necessário esse olhar terapêutico, né? A terapia nos fortalece em muitos sentidos, mas muitas vezes nós não vamos encontrar respostas, né? Então, se abrir a novos caminhos, se abrir as novas possibilidades de tentativa, a fertilização, as possibilidades que existem, que também são várias quebras de paradigma, né? Eu, nos últimos anos, trabalhei ativamente em uma das maiores clínicas do país com mulheres que lidam com a infertilidade. Então, isso me trouxe um olhar muito diferente, né, dessa medicina do cuidado, dessa empatia, desse acolhimento com essas mulheres e principalmente no momento do gestar. Porque quem passa por um processo de infertilidade e chega ao positivo e começa a gestação é um novo desafio. E é um desafio enorme perto de tudo que está por vir ainda. Então, é como se, né, fossem as vitórias por cada degrau da escada mesmo, né? Por cada semana. A gestação para elas, se você não lida, né, com muita jogo de cintura ali, pode se tornar algo muito difícil, um desafio muito difícil de ser vivido. Os medos, os anseios que já existem numa mulher grávida naturalmente e que podem ser muito potencializados numa paciente que já vem, né, de uma luta tão grande. Então, assim, nós temos vários cenários diferentes aqui, que todos eles, né, a gente precisa muito trabalhar essa parte da saúde emocional, né? Acredito que isso hoje é uma das formas também de preparar para gestar. De saúde integral, né? Exatamente, dessa questão mesmo das tentativas, né, de como preparar o seu corpo para o gestar. Acho que a saúde mental, ela tem que passar por esse processo também, né? E até, né, doutora, é muito comum a gestante que tá com uma infertilidade sem causa, e aí quando ela sai do estresse, ela relaxa, ela engravida de forma natural. Pode acontecer, eu já tive 2 casos, acho que mais de 2 inclusive, mas assim, que passaram diretamente em pré-natal comigo, que engravidaram espontaneamente depois do processo de fertilização. Passa o estresse, né, ela tira aquela pressão. Não sabemos o porquê, né, exatamente, e aí acaba que voltou grávida sem saber como, e vamos lá. O Poder do Soltar, do Hélio Couto, que eu já assisti 452 vezes e não consegui entender. O poder do soltar, o poder né? do soltar. Quando a gente percebe que a gente não tem controle, que por mais que nós façamos a nossa parte, por mais que a mulher tenha um estilo de vida saudável e olhe para isso, há sim uma causa, né? Como terapeuta sistêmica, né? A gente olhando para a ancestralidade, e aí você vai buscar na ancestralidade, tem alguma coisa ali que enroscou, tem um trauma que não foi visto, né? E conforme nós vamos olhando para isso, aumentam-se muito as chances, né, de ocorrer uma gravidez espontânea, ou até realmente desses óvulos ficarem melhores para ser coletados, né? Porque sabe da dificuldade, que às vezes toma a medicação, chega lá no dia da coleta. É verdade. Sem causa, né? Sem assim, causa. Tudo perfeito, né? Tudo que pudesse, tudo que pode ser feito foi feito. E aí
mudar estratégias, tentar novamente, Da né? medicação. Exatamente. E É o um corpo processo da mulher, complexo, né? né? O corpo da mulher sofre muito, né? Com essas bombas hormonais Necessárias para esse momento, para né? esse momento, que elas se sujeitam, né? Sim. Se colocam à disposição. Imagina Pela o grau de possibilidade, né? estresse que essa mãe vive, essa futura mãe vive. Sim. Né? E se ela não tiver um suporte psicológico, é muito difícil. Muito difícil. E hoje a gente vê também mulheres mais velhas querendo engravidar. Mais velhas, mais velhas, mais próximo dos 40 anos. Sim, com certeza. Né? E aí a gente sabe E que... depois dos 40, E né? depois dos 45. 40. Porque aí já entra a questão da idade, que já é um peso maior para ela. Né? Esses dias eu recebi um áudio de uma amiga que falou: Cláudia, tô arrasada. Decidi ter filho agora e meus exames não estão bons. E começou a chorar, né? Ela falou assim, eu não tinha... De repente, ela decidiu e aí ela foi ver os exames Ela dela. não é mãe ainda. Não é mãe, né? E ela tem um estilo de vida... Ela tem um estilo de vida saudável, tá. Falei, calma, né? Você ainda tá menstruando, vamos procurar outros olhares, né? Se cuida, tal. E passei seu contato, inclusive. Agora, às vezes você já dá uma ajuda lá pra Pode ela. deixar. Espero conseguir Ela assistiu ajudá-la. nossa live. Ai, adoro. É. Já passo o meu também. Eu passei já também, passei das duas. E aí, ela tá indo em um médico, né, que é aí que eu quero entrar. E aí, ela me ligou, ela falou que tinha ido em um médico, eu não conheço, né, eu não sou muito... Pelo jeito, ainda bem. Já te Pelo conheço. pelo jeito ainda bem. Já conheço a pessoa. E eu não conheço, mas é aí que eu entro. Que eu quero trazer é um peso muito grande para as mulheres, toda essa informação, lidar com tudo isso, né? E a gente fala muito da humanização, né? E a humanização acaba em qualquer lugar, em especial com essas mulheres. Com certeza. Muito. Né? O que a gente vê, na verdade, e quando ela me traz essa informação, eu ainda sugeri, eu falei, você não quer buscar uma outra opinião? Né? Porque às vezes existe, sim, uma dificuldade, só que a sensação que me veio é tipo, olha, vamos avaliar este problema, existe um problema, melhor já partir para tal procedimento, porque é melhor, né? E aí eu falo, gente, eu falo por uma experiência, eu fui fazer um exame específico, não tinha nada a ver com fertilidade, mas esse exame tinha com mais facilidade numa clínica de fertilidade. Eu fui fazer o exame, porque a médica pediu, beleza, fui lá fazer. E aí ele falou, olha, ele não perguntou por que eu estava fazendo o exame. Aí ele falou, olha, aqui nós temos tantos folículos e aqui temos tantos. Eu fui tipo assim, tá. Olha, se você pensa em ter outro filho? Eu falei, penso. Então seria melhor a gente já começar a pensar num processo de sei lá, não sei nem falar, de captar os óvulos, congelar, sei lá, alguma coisa, por conta da sua idade, Eu falei, não, mas eu não penso nada sobre isso, não é meu o objetivo. automático, né? Eu acho que é muito essa questão do trabalho no automático, E aí eu saí de lá, eu não fui ver nada disso. Sim. Aí eu saí de lá com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, putz, será que eu tenho menos folículo que eu deveria ter? E aí planta um negócio na sua cabeça e tem muito aquilo. Por isso, nós que trabalhamos com pessoas, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre o que nós falamos. Porque nós somos uma autoridade. Em cada uma no seu determinado assunto, né? E o que você fala, como isso reverbera dentro daquela pessoa. E a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Por mais conhecimento que eu tivesse, principalmente médico, tem uma força muito grande. Essa responsabilidade da fala é muito impactante. Eu conheço pessoas, conheço casos assim também, que já me trouxeram de situações que a pessoa não esquece mais, né? Então, para ela, você transformar aquela visão novamente, fazer com que ela entenda que é possível, que ela é capaz, que existem outras formas, que a gente pode ter outras tentativas, se torna um trabalho mais difícil. Muito mais. E quanto tempo se perde nisso? Exatamente. E aí, eu com toda a minha informação, fiquei encafifada. Saí de lá, falei, meu Deus, será? Será que eu não... Sabe, aí você fica com aquilo, fala, meu Deus, né? Será que eu tô atrasada? E milhões de coisas. Aí cheguei pra médica na consulta, ela falou, eu falei, mas olha aí pra mim, falou, normal pra sua idade. Falei, jura? Ela falou, Cláudia, é normal, não tem nada de errado aqui.
Falei, Normal filha, para a sua idade, olha que interessante. É, pra sua idade, é o que porque eu espero, que a gente isso espera, é né? importante né? também, isso é importante a gente tratar, assim, porque como nós estamos falando aqui de questões de informação para ser passadas adiante, né? Por exemplo, o exemplo que você citou agora. O nosso corpo, biologicamente, ele não foi preparado, né, para que nós engravidássemos próximos dos 50 anos. Então, assim, a gente tem que ter uma consciência também de responsabilidade com essa questão do gestar e, né, dos nossos planos futuros. Então, eu acredito muito que isso deva mudar hoje na nossa abordagem de dentro do consultório, assim. Para que essa mulher, após os 35, se ela já tem 37, 38, ela comece a se planejar mesmo, para que ela pelo menos faça exames, né, que avaliem essa fertilidade, para que ela consiga tomar as decisões dela embasadas, né, num bom direcionamento. Isso, e não Então, ser pega de surpresa exatamente, em um momento que ela deseja. tenha essas informações, porque o que eu vejo muito é que essas informações não são transmitidas. Então, como a reprodução humana é uma subespecialidade da ginecologia e obstetrícia, existe ali também uma questão, por exemplo, de informação mesmo que esses profissionais detêm e que nós temos muito poucos hoje em todo o país. Se você for pensar quantas clínicas de reprodução humana existem no Brasil, né? É uma especialidade nova, é algo que você tem que estudar mais a fundo para conseguir ter certas orientações, e foi algo que eu percebi trabalhando nesses 2 últimos anos em uma clínica de reprodução humana. Então, assim, são informações que na minha formação geral como ginecologista eu não tive. Então, assim, para que nós possamos nos aprimorar cada vez mais para colocar essas mulheres, essas pacientes, né, mais responsáveis pelas suas próprias decisões, mas levando a elas a possibilidade de ter esse conhecimento, entendeu? Isso. E aí tem várias assim como a coisas. suplementação, por exemplo, né? Que é um estudo também que não é trazido na nossa formação médica, que nós realmente não aprendemos isso com facilidade na faculdade, nem nas residências médicas. Então, tem que existir esse buscar pelo conhecimento novo, né? Pelo que está surgindo aí, para que a gente possa levar um atendimento de maior qualidade, né? Sim. Eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que tem muitas coisas que envolvem, né? Você estava falando da idade e tal, né? Aí primeiro vem essa questão da cobrança social de somos mulher / temos que ser mãe. Isso. Temos. É verdade. Gente, ser mãe é uma escolha. Uhum. O corpo é nosso e nós escolhemos gestar um filho ou não gestar. Ou não, e está tudo bem. E está tudo bem. Não é? Ok, que se todo mundo decidir não ter filhos, a espécie humana acaba. Então é um problema. Sim. Né? Mas somos livres para essa escolha. Só que existe um peso de um paradigma social. Nossa, ainda não teve filho. Nossa! Muito. Aí você tem nossa, mas só um. Aí você sempre tem uma 3, fala assim, cobrança, nossa, mas né? 3, Mas né? você não tem televisão em casa? É sempre Nunca assim. tá bom, nunca tá bom. Nunca tá bom, porque é para agradar o outro, né? Uhum. Isso é uma questão dessa cobrança social. Então, quando a mulher chegar aí nos seus 40 anos e der de frente com uma baixa reserva ovariana, Exato. né? Parece que aí ela vai perceber, nossa, o que eu fiz da minha vida? Esse Né? peso bate, né? Esse peso bate, Thaís, e eu percebo que as mulheres estão amadurecendo mais tarde no sentido de quererem ser mães. Uhum. Porque mudou muito. Hoje, graças a Deus, a gente tem um prazer enorme em trabalhar, em ter uma profissão, em ser feliz nessa profissão. Nós temos objetivos, nós temos realizações. Tá certo que eu escuto casal fala assim, não, a gente só vai engravidar quando eu puser o último interruptor da casa. Ó, gente, para, né? Não, menos. Não é isso que seu bebê precisa. Ele precisa de um corpo de uma mãe disponível. Né? Então tem Mas gente é o controle. que... Né? Exato. É o tem controle, gente que né? exagera, Tipo, vou né? estar completamente Aí chega lá financeiramente e não pode, preparado né? para receber. É sempre assim, é o Como se controle, fosse né? isso, né? Como se fosse por aí. Mas eu vejo que algo que deixa a maternidade vir mais tardia é uma questão do feminino mais empoderado. É verdade. De nós termos outros projetos de vida além da maternagem. E antes não, né? As mulheres na idade da minha mãe, que sou a mais velha que vocês, assim, era... Tipo, minha mãe engravidou do meu irmão mais velho com 17 anos e tava tudo bem. Sim, tipo, normal. Sim, era normal. 17, 18, 15, 16, né? Uhum. Hoje você fala, nossa. A minha bisavó teve o primeiro, acho que com 14. E tá tudo bem, né? Vinha a menarca, daí um pouco ela já se sentia, Já casavam, né? E Então, era tudo o projeto mudou de vida muito. era familiar, né? Isso, o projeto de vida era casar,
ter filhos, ser esposa e ser mãe. Hoje mudou muito. Muito. Porém, a biologia, não. Exatamente. A Não fisiologia, acompanhou, né? Ela não acompanhou E os nem nossos vai desenvolvimentos acompanhar. sociais. Porque nós estamos aqui numa matrix, numa programação, né, de preservação da espécie, e os nossos óvulos bonitinhos, eles vão funcionar até certa idade e E Enfim. é irreversível, né? é irreversível. Por isso que essa informação é interessante e que a gente consiga passar ela sempre mais, né? Porque se essa mulher já tem esse desejo ou ela entende que ela quer ser, que ela tem um certo desejo, mas que ainda não é o seu momento, que, nossa, nem sei quando, né, penso em ter. Hoje a gente tem o congelamento, a gente precisa falar mais sobre essa questão da fertilização, né, e dessa programação. Sim. Mas realmente, eu concordo super com você que a maternidade é um dos sonhos, né, da mulher hoje, Um assim. dos sonhos, não é o sonho. O sonho. É um dos sonhos. Por muitas vezes não, né? Não é e por o muitas vezes sonho. nem é o sonho mesmo. Exatamente. Né? Essa mulher vai gestar outras coisas. Eu estava Sim. escrevendo agorinha sobre isso. Né? Vai gestar projetos, vai gestar cursos, vai dar aula para reprodução humana e não necessariamente ela vai. Exatamente. Né? Que são sementes, que são geração da mesma forma de vida, né? Uhum. Mas outros tipos de frutos, outros tipos de sementes. Ontem eu atendi uma moça, eu achei muito legal isso. Ela deve ter seus 36. E a gente estava no meio da consulta e de repente eu comecei a sentir um campo de bebê. Falei, você tá pensando em engravidar? Ela, não, nem tenho namorado, né? Interessante, estou sentindo um campo de bebê. Ai, olha que legal. Ela fez assim, é que eu estou indo coletar meus óvulos para congelamento. Que lindo! Então, Que coisa sim, ela linda! estava Tem- pensando em ser mãe. Não naquele Não momento. naquele momento. Ela falou, eu tenho 36 anos e eu sei que meu corpo tá pedindo, né, que eu olhe para isso, mas eu não pretendo ser mãe agora. Eu tenho muitos projetos profissionais, então eu tomei essa decisão e tô indo agora colher depois da sessão aqui. Eu falei, Ai, eu acho de um poder essa decisão. não é? Eu acho de uma evolução, assim, de espírito, da mulher pensar sobre isso. É um paradigma sendo quebrado, Sendo assim, é um quebrado. tabu sendo Que, quebrado, inclusive, né? ela disse pra mim, ninguém da minha família sabe. Então, justamente por Parece isso, uma porque coisa os de louco, pensamentos, né? os pensamentos ainda são muito enraizados, né, nessa questão familiar, assim. E quantas mulheres hoje maternidade solo, quantas mulheres hoje decidindo, né, tomar certas decisões na vida por condições próprias, né? Então, assim, eu acho disso de um poder, essa decisão, que eu acho fantástico, assim. Porque é sobre o seu corpo. Uhum. E é sobre você, né? Sobre os seus desejos, os seus sonhos. Eu tenho um sonho de ser mãe, eu vou ir atrás disso de alguma forma. Vou me garantir, na hora que for o momento certo, eu vou lá e Eu vou tomar a decisão. eu tomo a decisão. E a gente imagina, estamos aqui em 2023 gravando esse episódio. Vamos saber até quando ele ficará no ar, se vai existir Spotify, ver o que será, né? Mas eu penso, por exemplo, quando chegar Na Maria. na Maria, na minha filha. Como vai ser? A gente tá ainda aqui, ó, muito nem engatinhando, tá nascendo todo esse processo, essa conversa, que na minha época, nas minhas primeiras visitas ao ginecologista, jamais se pensava sobre isso. Sim. Não se falava nunca. Pensando aqui, ó, lógico que, né, toda aí a minha vida foi em ginecologistas tradicionais, né? Hoje eu tenho uma outra visão e muita coisa mudou. Mas ainda são poucos os profissionais que têm essa visão diferenciada, né? E aí eu que passei por toda essa... todas nós, na verdade, todo esse processo de uma ginecologia mais tradicional, que você menstrua e você vai começar a ter relação sexual, você já fica com anticoncepcional, a castração biológica lá por anos, né? Que hoje já se repensa. Então, como que a gente traz essa menina que vai ter a menarca? Como isso é apresentado para ela? Diferente do que foi para nós, diferente do que foi para as nossas mães, para as nossas avós. Tudo isso é um processo de evolução. Eu penso que vai ser em 2043. Onde estaremos? Né? Qual vai ser a força dessa mulher que pode falar, poxa, eu tenho 20 anos, a qualidade dos meus óvulos agora é muito boa. Por que não? De repente, né, pensar demais, em né? alguma alternativa. Eu acredito que o futuro vai ser muito esse, da mulher pensar numa alternativa para ela ter liberdade para escolher uma pessoa legal, para
Não ter pressa. Sem pressa do biológico, né? Eu acredito que a gente deve caminhar para alguma coisa assim, não sei, em 2043. Tomara, né? Tomara. Volto nesse episódio. Que os pensamentos já estejam assim, né? Porque é o que você disse, assim, é um grande prazer trabalhar dessa forma hoje. Eu acho que essa evolução, assim, dos atendimentos, da medicina mesmo, né? Desse cuidado com o paciente, desse acolhimento com a mulher mesmo. Nós tratamos umas das outras, né? Eu sinto muito essa frase, a cada mulher que passa por mim, eu também sou curada, né? Sim. Eu também compreendo as lutas dela, as histórias dela. Você imagina gravar um monte de episódio no mesmo dia, eu fico maluquinha. Nossa, então. E atender muitas pacientes com histórias diferentes no mesmo dia. Quantas mulheres passam por nós no mesmo dia, né? Por exemplo, eu chego a trabalhar 12 horas de atendimento de consultório por dia. Então, cada paciente que passa por mim, ela traz e deixa a sua marca, né? E que a gente possa ter essas trocas, mas que a gente também se atualize para poder trazer esse melhor. É claro que hoje, né, eu sou jovem e tudo, não sei como eu serei, qual a profissional que eu serei quando eu estiver mais cansada, porque isso é natural, a gente vai, né, também diminuindo o ritmo e tudo, mas que tomara que esse desejo aí, né, do atualizar, essa curiosidade, essa vontade de entender onde é que o mundo tá, que isso não se perca, né? Para que a gente consiga ir trazendo novas coisas para as pessoas que isso também. Não se perca e que chegue cada vez mais no coração dos profissionais. Com certeza. Principalmente nos profissionais mais tradicionais, né? Hoje eu estava ouvindo a doutora Cláudia falar aqui, e não sei quantos anos. Eu fui no aniversário dela, mas não me lembro quantos anos ela fez. Que eu esqueci. E aí ela falou assim: estou na minha melhor fase profissional. Ai, que lindo isso. Ela falou: hoje eu sou um instrumento muito maior de cura e de transformação na vida das minhas pacientes do que eu era antes. Ela falou: hoje eu fiz não sei quantas pós-graduações, eu tenho um outro olhar. 1 milhão. É 1 milhão, né? Ela não para. Toda vez que eu ligo pra ela, tem curso. Não sei o que lá, fiz eu isso, essa isso. Pessoa, a louca do curso, eu sou essa. Ela falou assim, e hoje eu atendo menos, com mais qualidade. E eu promovo maiores transformações nas pessoas que passam por mim, né? Então, é muito como eu quero estar e quanto eu estou aberta para isso. E a maturidade, ela traz isso, né? Falo aqui do alto dos 57, né? Que nós vamos tendo um outro centro, não só profissional, né? Na vida, assim, mas o centro interno aqui, no centro mesmo, isso começa a sofrer modificações com a maturidade e principalmente com a menopausa, né? Porque para a explosão hormonal e a gente vai mais para dentro. E com isso a gente fica muito mais com intuição aguçada, com mais empatia, com mais conexão com quem nos busca, né? E com muita vontade de um acolher maior. Então, eu digo mesmo, eu hoje me sinto uma profissional muito mais capacitada, inclusive emocionalmente, para receber as pessoas, né? Porque é natural da mulher, principalmente, porque nós somos muito mais cuidadoras do que os homens por natureza, né? Senão o filho não era na nossa barriga, era na deles, e é na nossa. Então, nós temos que ser esse portal de acolhimento, né? De nutrição. Então, a mulher, conforme ela vai amadurecendo, a não ser que ela se perca de si mesma, né, da própria essência, mas a tendência é que ela realmente fique uma profissional melhor. Porque ela vai tendo uma calmaria, né, interna. Então, vem muita energia, mas a gente demanda de outra forma essa energia. Né? Então, a tendência, Thaís... Ai, gostei já. É que realmente os atendimentos, o que a gente vai querendo diminuir são as horas trabalhadas. Sim. Né? Pra gente poder até fazer outras coisas. É muito valioso outros horários. E é legal isso, pensar sobre isso para a mulher que tá nessa busca, que ela possa procurar profissionais com essa linha de raciocínio, ou com uma linha de raciocínio próxima aos valores dela. Exato. Né? Porque para oferecer o acolhimento que ela gostaria. Então, é um processo, pode ser um processo fácil, como pode ser um processo desafiador, né? O se preparar para o gestar, porque às vezes é uma mulher que já tem hábitos saudáveis e que para ela é ok em muitas coisas, mas tem mulheres que têm um hábito de vida muito desregrado e que para ela a mudança vai ser
impactante, impactante. né? E ainda assim é necessário lapidar, né? Mesmo que essa paciente ela já tenha os hábitos saudáveis, ela está se preparando para um novo processo. Então é uma lapidação, né? Um diamante bruto que precisa realmente de ser lapidado. É muito gratificante quando essas pacientes já chegam com essa visão modificada do que eu preciso fazer, de como eu tenho, né, que me portar aqui na alimentação, na atividade física. A gente tem ali, né, poucos ajustes para serem feitos. Mas a grande questão é essa, né, dessa virada de chave, dela conseguir compreender que é um novo momento e que esse novo momento está chegando, né? O que a gente pode trazer para ela de benefício nessa consulta pré-concepção? Qual o tipo de atendimento que ela, por exemplo, vai se adaptar melhor? Porque tem essa questão energética também, eu acredito muito nisso, né? De você encontrar um profissional que você realmente, né, bata ali com ele essa energia, que vocês consigam trocar mais. Então, assim, existem inúmeros profissionais hoje, mas você buscar por alguém que esteja ali com na mesma sintonia é algo que te acolha. Exato. Né? Que te acolha. Fundamental. Nas questões que você precisa. E muitas vezes as questões não são tão simples, tão objetivas. Só queria colocar, acho que a gente já tá estourando o horário, né? Pra variar. Sim, como sempre. Mulher muito conversando. Rápido. Mulheres conversando, Thaís. A gente continua ali no café. Que, assim, com essa questão da castração biológica, dos hormônios, de tomar anticoncepcional, hoje as meninas têm a primeira menarca que já correm por o anticoncepcional. Mas muito também levadas pela, às vezes, família, pela mãe e famílias, tudo, né? Para tentar uma solução. Né? Porque tem cólica, porque dá Exatamente. espinha, porque... Pela própria imaturidade do eixo. Da mãe dessa criança, né? Porque com 13 anos, 12, engravidar, né? Sim. Porque hoje a sexualidade, ela tá muito... aflorada. né? E muito solta, e muito exposta. perdida, muito se perdeu a sacralidade do sexo, né? Então, essas meninas vão para essa castração biológica, elas não sabem nem como o corpo funciona sem anticoncepcional. Aí elas tiram, tomaram 10 anos, aí tiram, aí sim, tem um protocolo, né, médico, mas eu acho muito pouco, enquanto terapeuta de mulher. Acho que essa mulher, ela tem que entender o ciclo dela, ela tem que perceber quando ela tá lunando. Ai, na lua cheia, como eu me sinto? E na lua nova, como eu me sinto? Nossa, que cólica que eu tive esse mês, o outro mês não tive. Como que tava a minha vida? Eu briguei com meu marido, tive mais cólica. Tava tudo bem, a minha mãe visitou, eu fiquei melhor. Então, assim, ela precisa perceber o que o corpo tá dizendo antes de se tornar mãe. Porque aí ela pula da menarca... É verdade, para maternidade. Pra maternidade. Gente, Entendi. cadê a mulher? Aí ela pariu, esse filho nasce, vai ser pra sempre um filho, né? E a mulher? E é por isso Entendeu? que eu ando Nossa, muito que nessa importante. linha de atendimento hoje, de fazer as mulheres reconhecerem o corpo antes ciclo. das tentativas começarem. Então, por Ótima exemplo, né, ideia. retirar esse anticoncepcional, retirar esses hormônios, ela reconhecer os próprios ciclos, inclusive a gente já começar a suplementação, ver se esse ciclo está saudável, porque os ciclos menstruais são sangra. saúde. Exato. Exatamente. E muitas mulheres, depois que param a pílula, podem ficar sem menstruar meses. E aí a gente descobre doenças mascaradas, como a SOP, uma doença metabólica. Então, eu já tento trazê-las para esse preparo antes. Exato. Pelo menos ali uns 6 meses antes das tentativas se iniciarem, porque ela começa pelo menos a se reconhecer, né? Exato. Acho que isso é um tema para podcast. Sim. Adorei, já quero esse podcast, me chama. Tema. Mas é isso. Eu acho que é uma reflexão muito grande, né? E que fica aí a mensagem para quem tem nos ouvido. E que a gente possa pensar também como nós vamos cuidar das nossas meninas. Porque todo esse processo, né, que a Glória trouxe aqui, de falar que, poxa, como eu vou reconhecer o meu corpo, como nós, mães de meninas, em especial, vamos cuidar das nossas filhas quando chegar essa hora. Como se a gente teve essa castração biológica. Então, é importante a gente olhar para isso, para que elas tenham ciclos mais saudáveis que o nosso. Exato. E que elas possam pensar nessa questão do gestar de uma maneira muito mais saudável do que foi a nossa geração. É isso, meninas. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Como sempre. Claudinha. Muito bom. E até a próxima. Obrigada. Até o mês que vem. Até. Aê.